Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse ao jornal The New York Times que só o tempo dirá por quanto tempo os Estados Unidos vão supervisionar a Venezuela. Priscila Yazbek, isso é crítico. Maria Corina Machado esperava um tempo pequeno de transição. Donald Trump disse que não há nem tempo para acabar com o domínio dos Estados Unidos na Venezuela. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, a Tainá mais uma vez, a Mari, também a Luta deu. Donald Trump deu essa entrevista durante 2 horas para os jornalistas do New York Times e ele falou que esperava que os Estados Unidos administrassem a Venezuela, extraíssem petróleo das suas reservas por anos e disse que o governo do país está dando tudo o que ele sente ser necessário. Perguntaram também para Donald Trump por quanto tempo seria essa supervisão dos Estados Unidos sobre esse governo interino da Venezuela e ele falou que só o tempo dirá, e aí eles questionaram se seriam 3 meses, 6 meses, 1 ano ou mais tempo, e ele falou inclusive que seria mais tempo, portanto dizendo que pode ser um período maior do que 1 ano, e ele evitou dizer quando que podem ser realizadas novas eleições na Venezuela. Sobre petróleo, ele falou que os Estados Unidos vão reconstruir o setor petrolífero de uma maneira muito lucrativa, disse que os Estados Unidos vão usar petróleo, vão levar petróleo da Venezuela e que estão baixando os preços do petróleo e vão usar esse dinheiro para retornar para a Venezuela, dizendo que os venezuelanos precisam desesperadamente desses recursos. Ele também disse que os Estados Unidos já estavam começando a ganhar dinheiro com petróleo sancionado, mas ele não disse quando que os Estados Unidos vão receber os 30 a 50 milhões de barris de petróleo que ele comentou na terça-feira, que seriam fornecidos pela Venezuela, e ele falou que o setor de petróleo vai demorar um tempo para se reerguer, e inclusive falou isso diante de perguntas dos jornalistas que falaram que as empresas do setor petrolífero aqui dos Estados Unidos estão reticentes sobre fazer investimentos na Venezuela, que tem um setor petrolífero muito sucateado diante da crise econômica dos últimos anos e das sanções que foram impostas, inclusive pelos Estados Unidos. Sobre a Delcy Rodrigues, a presidente interina da Venezuela, Trump não respondeu por que ele escolheu Delcy Rodrigues para assumir esse governo de transição. A agência de inteligência dos Estados Unidos já tinha dito que a Maria Corina Machado, a opositora, poderia trazer caos e algum tipo de convulsão social, e por isso Donald Trump teria optado pela vice, mas ele falou que não tem conversado diretamente com ela, mas que Marco Rubio, seu secretário de Estado, estaria conversando com ela. Num certo momento, ele interrompeu a entrevista para falar com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, dissipando também as tensões em relação à Colômbia, como o Américo disse mais cedo, e ele se vangloriou também, para finalizar, Uribe Tainá, sobre a operação que foi realizada para a captura de Nicolás Maduro, dizendo que foi muito bem sucedida e que ele tinha medo que fosse um fracasso, como aconteceu com Jimmy Carter nos anos 80, quando os Estados Unidos tentaram recuperar 52 reféns que estavam mantidos no Irã e um helicóptero bateu em um avião e essa operação foi um desastre. Ele não conseguiu recuperar esses reféns. Ele tinha medo que a operação realizada de captura de Maduro tivesse esse mesmo fracasso, então, de Jimmy Carter. Volto com vocês.